Olá, minha gente, tudo bem? Olha, hoje nós vamos continuar falando sobre o transtorno de personalidade narcisista, né? Mas nós vamos falar das pessoas que convivem, que têm um relacionamento, né, de casal com o narcisista, né? Nós vamos saber os relatos dessas pessoas que conviveram ou estão convivendo com uma pessoa portadora do transtorno, de personalidade narcisista, né? Então, gente, existem dois perfis das pessoas que se relacionam com o narcisista. Primeiro, nós vamos falar das pessoas que são a vítima, que não sabiam que aquele parceiro, né, era narcisista e vão descobrindo na medida em que o relacionamento vai se desenvolvendo, tá? Primeiro eu vou falar da vítima e depois eu vou falar o outro perfil da pessoa que mantém um relacionamento com um narcisista, que é o co-narcisista, tá? Mas primeiro vamos ver os relatos das vítimas que conviveram ou estão convivendo com uma pessoa narcisista. O que elas dizem? Que o narcisista é aquela pessoa agressiva que maltrata seu parceiro, seu companheiro, sua namorada ou esposa. E ele não tem arrependimento, né? A vítima vive um sofrimento enorme, né? O narcisista, ele sempre distorce tudo o que a parceira dele fala, né? É angustiante conviver com o narcisista. E quando o parceiro dele, seja a namorada ou a esposa, decide sair desse relacionamento, corre risco de vida, né? Porque o narcisista não aceita perder o outro, a sua vítima. Mas, conforme, né, os relatos de quem já viveu com o narcisista, elas falam muito que ele é destruidor, né? Quando a companheira, né, a esposa ou a namorada corta o contato com ele, com o narcisista, ele pode reagir descontroladamente, ficando furioso, desesperado, enlouquecido. Ele vai perseguir, né, a esposa ou a namorada, vai espionar, vai procurar saber sobre ela através dos amigos e de outras pessoas que fazem parte da vida dela, porque ele não vai admitir que foi abandonado, né? Ele vai fazer tudo para demonstrar que a vítima não pode viver sem ele. Então, ele vai tentar de todas as formas fazer com que a vítima volte para esse relacionamento, né? Então, as vítimas falam que sempre a intenção dele é destruí-las, né, aos poucos, e que ele quer tirar tudo o que a vítima tem, quer tirar os amigos, quer tirar o emprego, né, quer tirar tudo da vítima, afastá-la da família, né. Então, o narcisista, ele abusa da sua vítima
ele mancha a reputação da vítima, ele rouba a vítima, ele suga ela, né? Ele rouba a sua paz, a alegria, né? Ele tira tudo que ele puder tirar da sua vítima, né? Então, se você é vítima, gente, presta atenção nessas coisas, né? Nesse comportamento, e se liberte, busque proteção, tá? Se afaste totalmente e busque ajuda, porque é muito difícil conviver com uma pessoa portadora desse transtorno, tá? Ele faz coisas terríveis com a sua vítima. Tá? Esse é um tipo de perfil, quando a pessoa é a vítima. Agora nós vamos falar de um outro tipo de perfil de pessoas que se relacionam com narcisistas, que são os co-narcisistas, né? Que pode ser homem ou mulher. E o narcisista também pode ser homem ou mulher. Isso é um relacionamento de casal, né? Que pode ser namorado e namorada ou marido e esposa, tá? Então, o co-narcisista, ele é a pessoa viciada em sofrimento, né? Ele tem como diria Freud, uma compulsão à repetição. Ou seja, ele já passou, ela ou ele, né, já passou por um tratamento desses, já teve na família algum narcisista que a tratava assim, e essa pessoa, ela vai sempre buscar se relacionar com alguém que seja narcisista, né? Porque ela possui essa compulsão a repetir o mesmo padrão de relacionamento, né? Então, se por um lado os narcisistas, eles pouco procuram a terapia, por outro lado, as pessoas com quem eles convivem são as que mais tendem a buscar a terapia com o psicólogo, né? Isso porque o narcisista, na sua exigência por admiração, estabelece relações em que o outro é sempre o errado, né? O inadequado, o incapaz. Não é raro que as pessoas não percebam o jogo bem armado do narcisista, né? E passem a acreditar nisso. Portanto, quando elas procuram ajuda na forma de terapia, elas chegam realmente acreditando que elas têm um problema, né? Que elas têm algo errado nelas, as vítimas, né? Que elas precisam melhorar e se consertar, porque o narcisista colocou na mente dela que ela é errada, né? Que tudo que ela faz está errado, que ela é louca, né? Então, ela vai ao psicólogo para melhorar o seu próprio comportamento, para atender às expectativas e necessidades do narcisista. Tá? Então, essa é a co-narcisista, né? Ela tem um padrão de funcionamento que é chamado de co-narcisismo, né? Então, o co-narcisismo se refere a alimentar inadvertidamente o narcisismo do outro, do mesmo jeito que um codependente alimenta o vício de um dependente
químico. Geralmente a pessoa co-narcisista teve pais narcisistas, que, né, não vê, né, elas não, esses pais narcisistas que ela teve não a validaram o suficiente, né, não deram valor a ela o suficiente, né, gerando nessa filha ou nesse filho uma impressão de que ela é naturalmente insensível, egoísta, incapaz de amar ou defeituoso. Não é raro que a pessoa co-narcisista produza esse padrão nos seus relacionamentos, como eu falei no início, né? A compulsão pela repetição. Sempre busca um relacionamento com o narcisista, porque ela teve pais narcisistas, né? E ela está habituada a esse padrão de ser a vítima, né? Porque os narcisistas, eles vão sempre confirmar as crenças que ela tem sobre ela mesma, de ser incapaz, de não ser merecedora, né? E se comporta na relação exatamente da maneira que o narcisista espera. É um relacionamento muito doentio, né? São duas pessoas doentes emocionalmente, né? Entre os traços apresentados pelo co-narcisista estão baixa autoestima, se esforça para agradar os outros, aceita excessivamente a opinião dos outros, não tem clareza das próprias visões de mundo, né? Frequentemente é ansioso e deprimido, tem dificuldade em dizer o que sente, o que pensa sobre qualquer assunto, né? Eles duvidam da validade de suas próprias opiniões, né? Especialmente quando estão em conflito com outros. São pessoas que sempre dão razão aos outros, né? Assumem a responsabilidade pelos problemas da relação, assumem sozinhas. O problema é sempre delas, né? Como se pode ver, as características do co-narcisista atendem perfeitamente ao que o narcisista espera. Por isso, essas relações tendem a se manter, né? Mesmo carregada de conflitos. Geralmente, o narcisista exige admiração e perfeição no nível que só um co-narcisista poderia prover, né? Ainda assim, não é suficiente para o narcisista, né? Que coloca a responsabilidade de suas frustrações no co-narcisista, né? Que as assume, né? E geralmente pede desculpas por não ter conseguido atendê-las. Obviamente, isso vai minando cada vez mais a autoestima do co-narcisista. Embora ele não se dê conta de tudo isso. E o co-narcisista, ele tende a se deprimir facilmente. As exigências constantes do narcisista colocam o co-narcisista num estado de ansiedade permanente, com receio de críticas e ataques. Ainda assim, o co-narcisista não consegue sair da relação, né? Ele não consegue sair dessa relação, tá?
Pois, né, por que ele não consegue sair dessa relação? Porque ele acredita que o problema está nele mesmo e não no narcisista, né? E tem um grande medo de perder o narcisista. Uma relação como essa, que leva a pessoa co-narcisista a níveis extremos de baixa autoestima e alimenta a sensação de superioridade do narcisista, né, é muito intensa. No lado do co-narcisista, o trabalho terapêutico busca, em primeiro lugar, fazer com que a pessoa perceba, que o co-narcisista perceba, né, a característica doentia dessa relação. Tá? Ao longo do processo de psicoterapia, ela precisa fortalecer as suas opiniões, né? Suas visões de mundo e o respeito que ela tem por ela mesma, né? De preferência que ela vá fazendo isso de forma autônoma, né? Porque o psicólogo é um facilitador, né? Mas a responsabilidade é dela, de querer enxergar e de querer mudar. O co-narcisista pode mudar, fazer psicoterapia, porque ele não é o narcisista, né? Ele é um tipo de vítima que aceita o tratamento inferior que recebe do narcisista. Através desse fortalecimento que acontece na psicoterapia, né, e da consciência em relação aos seus padrões, é possível que ela consiga abandonar esse tipo de relação e ter uma vida emocional mais saudável. Então, gente, é isso que eu queria falar sobre os dois perfis de pessoas que se relacionam com narcisistas, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem todos bem. Tchau.